Olá, dando continuidade aos nossos vídeos com temáticas sobre teoria e prática do marxismo, claro que influenciando todas as demais vertentes da esquerda de um modo geral. Estamos aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que nos acompanham. E bora lá. Hoje o tema será direita, ou melhor, extrema direita e algumas questões ponderantes, algumas ideias sobre também como combatê-la. A gente poderia ficar aqui horas falando, filosofando sobre extrema-direita, o que é extrema-direita, suas origens, a concepção política de uma forma geral. Eu vou tentar aqui de forma bastante resumida, direto ao ponto, e até para a gente levantar depois o debate e como a gente costuma fazer, colocar essas considerações até nas próprias entrevistas, nos materiais que a gente vem fazendo. Acho até mais oportuno e sadio dessa forma. Vamos então às considerações. Eu poderia aqui estar falando sobre diversos casos, citando exemplos, falando sobre o moralismo, o falso moralismo, como eles veem a questão econômica, a questão política, as liberdades individuais, e como tudo isso acaba, principalmente se a gente for pegar casos na história quanto casos recentes, entra tudo num grande imbróglio de demagogia, hipocrisia, salvo alguns casos onde até podemos dizer que isso se sustenta, mas grosso modo é um discurso bastante complicado e um discurso que não só busca oprimir o outro, mas como oprime a si próprio. É um discurso da opressão de maneira bastante aí generalizada. Como eu disse, poderia estar aqui citando diversos exemplos, diversos casos, mas acho que isso, inclusive, tomaria bastante tempo, e porque temos muitos casos aí que poderíamos estar colocando, citando como sendo da chamada extrema-direita, da extrema-direita política, e leia-se político aí englobando o econômico, o cultural, o social, entre outras medidas. Bom, a extrema-direita, ela, pegando assim de uma forma mais direta, é um fruto do capitalismo, do modelo econômico capitalista e do pensamento liberal, que, quando em caso de um modelo liberal econômico está ou social-democrata ou outras linhas políticas que procurem zelar pelo modelo de produção capitalista, fazê-lo funcionar, e eles acabam fracassando, eles acabam prejudicando o próprio país e, em especial, a população desse país, fazendo com que, consequentemente, grupos de esquerda, grupos revolucionários, grupos anticapitalistas consigam atingir mais a população, atingir mais as massas, como alguns costumam dizer, né? Eu não gosto muito da palavra massas, mas enfim, usarei aqui por uma questão de fácil compreensão. Eles acabam, então, tendo que recorrer a instrumentos de opressão, a instrumentos que possam falar uma linguagem, possam não, né, que falam uma linguagem menos democrática, uma linguagem mais ferrenha e uma linguagem que inclusive seduza do ponto de vista negativo a população,
as classes tanto dominantes quanto dominadas para se colocarem contra um projeto revolucionário, um projeto socialista, um projeto verdadeiramente que pregue o povo, que pregue os trabalhadores no poder e no controle da produção, para tentar, por outras vias, por uma via do autoritarismo, pela via da concentração de poder em algumas mãos, fazer com que o capitalismo não pereça, fazer com que o modelo de produção permaneça praticamente o mesmo e, claro, mantém aqueles que já estão de uma forma geral no poder ainda no poder. E não estamos falando aqui apenas dos políticos no sentido estrito da palavra, mas num sentido lato, considerando aí os grandes empresários, os grandes lafundiários e todos aqueles que já estão no poder, aqueles que já são da chamada classe dominante, e assim permanecem classe dominante, indo para esse ou para aquele determinado grupo político, apoiando esse ou aquele grupo político, conforme a onda, conforme o momento, conforme as questões econômicas estão apresentadas, para poderem para não perderem os seus benefícios, para não perderem as suas posições, para não deixarem a estrutura se romper. Resumindo, a gente tem, grosso modo, o capitalismo que, em linhas gerais, preza, isso, claro, mais na teoria do que na prática, mas de uma forma geral, preza pelo discurso liberal, pelo discurso pseudo-democrático de que o capitalismo é o sistema perfeito e que vai gerar riquezas e que vai dar emprego para todo mundo e que vai sempre existir a riqueza e a pobreza, mas a gente não pode deixar que o pobre padeça, seja um miserável, mas ele tem que ter lá o Estado dando pelo menos o mínimo para poder mantê-lo, né, para poder deixar a pessoa naquela condição, e o pobre, claro, né, ganhando, entre aspas, empregos para poder estar gerando o seu, estar produzindo, e o capitalismo de uma forma geral funcionando, a política regulamentando aí as instituições e, claro, o mercado, né? Sempre o mercado fazendo a economia, balanceando a economia, regulando a economia e, em teoria, tudo isso funciona muito bem. A questão é que esse discurso ele acaba não funcionando sempre tão bem quanto se pretende. Não existe capitalismo sem crise, sem problemas na sua própria estrutura, porque na verdade o grande problema do capitalismo é que as ditas crises conjunturais, a grosso modo, bem a rigor, elas na verdade são todas partes de uma grande, né, de uma mega crise, que é a própria crise estrutural do sistema. Por isso é impossível haver capitalismo sem crise, é impossível haver capitalismo sem gerar riqueza por um lado, mas sem gerar pobreza também por outro grande e extremo lado. O discurso socialista, marxista, comunista preza pela ruptura do sistema, justamente para que não haja mais essa lógica de produção de riqueza e geração de pobreza por outro lado, de divisão de classes e, consequentemente, a gente tenha a classe trabalhadora de fato dona do sistema de produção, consequentemente
acaba-se o regime de classes e a gente tem uma sociedade do comum. Estou falando aí em linhas gerais, né? Claro que tudo isso exigiria muito mais tempo aí de discussão, debate, né? São aulas e aulas de marxismo, história, sociologia e economia que eu estou condensando aqui em poucos minutos, mas que, grosso modo, a extrema-direita avessa ao marxismo, ao discurso socialista, ela procura colocar tudo que é ou pareça esquerda no mesmo balaio, considera tudo e todos dessa vertente política inimigos e, claro, vai prezar pela sua destruição, vai prezar pela sua eliminação. E os ditos liberais, os ditos a dita classe dominante pode pular de barco quando bem achar interessante e inclusive apoiar governos autoritários, governos fascistas, governos de extrema direita, pensamentos de extrema direita. A grande questão é que quando não servem, quando atrapalha os seus planos, quando não é exatamente o momento de estarem unidos, daí a extrema-direita já não é interessante, o discurso e a política da extrema-direita deve ser rechaçado pela direita liberal democrática, e aí a gente vê esse jogo de empurra-empurra, inclusive os grandes inimigos da extrema-direita, como eu aqui disse, são os comunistas, a esquerda, os marxistas, os progressistas de uma forma geral, mas por muitas vezes, embora não sempre, inclusive a direita liberal ou a direita, entre aspas, democrática, acaba também sendo vítima em casos de uma extrema-direita mais raivosa, de uma extrema-direita com maior controle do Estado, com maior poder de... como eu posso dizer, com maior poder e apoio, né, relativamente falando, perante a sociedade. Então são casos e casos, situações e situações que a gente acaba observando ao longo da história. Então, tudo isso procurei trazer aqui para a gente ter assim uma pequena reflexão e um pequeno entendimento do que é a tal extrema-direita. Vide que, por exemplo, no filme O Triunfo da Vontade, da cineasta nazista Leni Riefenstahl, me desculpem se eu não pronunciei aqui o nome corretamente, mas no filme, que é basicamente um documentário sobre as reuniões do partido nazista, sobre o apogeu do nazismo na Alemanha e outros países de uma forma geral, o que é que se coloca? Hitler e os demais, e os asseclas, eu não me lembro, aliás, eu me lembro mais ou menos, eu acho que normalmente o ensino de história vago, a compreensão história vaga, costuma colocar que Hitler era inimigo dos judeus, que os judeus que incomodavam Hitler, blá blá blá. Na verdade, também houve o Holocausto, eu não estou negando o Holocausto, milhões de judeus foram executados, né? Algo em torno aí de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo nazismo, mas não só os judeus. Vários outros grupos também foram perseguidos pelo nazismo, pela extrema-direita alemã e europeia de uma forma geral. E principalmente, e esse sim, se a gente for fazer aí a soma, os socialistas, os esquerdistas, os comunistas, os anarquistas. No filme de Leni Riefenstahl, na hora de citar os inimigos,
Eu acho que em 2 momentos, se eu não me engano, Hitler e os membros do partido nazista citam os judeus e o judaísmo, e em quase 10, repito, 10, é citado como aqueles que devem ser perseguidos, eliminados, superados, os comunistas, e a partir daí você subentende marxistas, progressistas, anarquistas, esquerdistas de uma forma geral. Por essas e outras que a gente prega a revolução, o embate de ideias, mostrar toda a hipocrisia do discurso da extrema-direita, os perigos do discurso da extrema-direita e, a partir de tudo que eu disse aqui, mostrar como é falso o discurso de que eles serão algum tipo de salvadores da pátria e da humanidade, quando na verdade eles são ferramentas do próprio sistema que oprime os trabalhadores. Então fica sempre um ciclo vicioso. Por isso a extrema-direita, mais perigosa em linhas gerais do que a direita liberal, deve ser derrotada e não podemos permitir o seu crescimento e o seu domínio, principalmente perante as camadas populares e principalmente que ela conquiste o poder e a administração das diversas nações, estados mundo afora. Era basicamente o que eu tinha para acrescentar aqui por hoje. Como eu disse, esse é um assunto justamente para a gente estimular aí o debate, né? Claro que alguns vão questionar, mas como fazer a revolução, como fazer esse diálogo, como fazer aquilo, fazer isso. Tudo isso cabe ao debate, tudo isso cabe aqui à nossa discussão. O importante é essa estratégia, uma estratégia de união das classes, da classe trabalhadora, do proletariado, contra o discurso da extrema-direita, sem se aliar à direita liberal, porque normalmente essa acaba se aliando ao projeto de extrema-direita muitas vezes, e aí sim buscar, através de mobilização, através da luta de classes, através da revolução, derrotar, e não só derrotar, mas como enterrar de vez o projeto e a ideologia de extrema-direita. Deem aí o nome que vocês querem dar, mas é justamente isso que precisa ser enterrado e derrotado se a gente tem um viés de, num futuro próximo, o fim do Estado, o fim da divisão de classes, o fim da exploração do homem pelo homem e o fim das tantas mortes provocadas pelo atual modelo de produção político-econômico. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Como eu costumo sempre dizer, não sou o dono da verdade e estou sempre aberto para que a gente converse, por isso compartilhe esse vídeo, vamos conversar, vamos debater. E claro, o que é que tudo isso que eu disse aqui influencia no seu pensamento nessas eleições, nas suas escolhas políticas nessas eleições e, para além das eleições, na política de uma forma geral.